Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia a todos. Hoje, dia 16 de abril de 2025 é o ano e o nosso devocional diário está em Mateus, capítulo de número 8. Começa Mateus dizendo no versículo 1: descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. Jesus tinha acabado de pregar o grande sermão da montanha, o espetacular ensinamento de como os servos de Deus devem viver nessa terra e, claro, uma grande multidão vem ao seu encontro. E Jesus agora, depois de ter pregado, vai estar aqui colocando em prática o ministério do Messias, que era curar, libertar, além de pregar e de ensinar. E aqui a primeira pessoa que chega e vem adorá-lo é um leproso e diz: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me tornar limpo. Veja que o leproso não pede uma cura, ele pede uma purificação, quer se tornar limpo. Os leprosos naquela época eram pessoas que tinham qualquer tipo de doença de pele e estava previsto e prescrito, inclusive na lei, que eles deveriam ficar isolados, afastados, e sempre que se vissem alguém de longe, eles já deveriam gritar: impuro, impuro. E esse aqui quer ser limpo, quer ser purificado. Jesus, ele quer curar aquele homem, diz o versículo 3, e Jesus, ele já quebra ali todos os protocolos que podem existir. Ele vai lá, estende a mão e toca naquele homem, ele vai tocar no leproso. Todos corriam dos leprosos, mas Jesus vai e cura, e ele logo fica purificado da lepra, diz ainda o versículo de número 3. Um pouco abaixo nós vamos ver um centurião. O centurião era alguém que não era da região de Israel, era um gentio, e esse gentio vai chegar até Jesus e roga-lhe para que o criado dele, que estava doente em casa, paralítico, e ele estava sendo violentamente atormentado, fosse curado. Diz o versículo 6, Jesus disse: eu vou até lá e vou dar saúde a ele, diz o versículo 7. Mas aquele homem, de uma maneira surpreendente, vira para Jesus e diz: não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado há de sarar. É uma fé espetacular. Jesus diz que nem mesmo Israel ele encontrou tanta fé, diz o versículo 10. Por que Jesus está admirado da fé daquele homem e colocando aqui em contraponto a fé de Israel? Porque em Israel era para aquelas pessoas que estavam ali ouvindo a palavra, sabendo da chegada do Messias iminente, era para estar esperando e terem fé dessa maneira, mas quem tinha essa fé era um gentio, um centurião, e claro, aquilo que ele pediu foi concedido a ele e aquele servo foi curado. Jesus vai curar muitas pessoas. Interessante que nos versículos 14 e 15 nós vamos ver Jesus curando a sogra de Pedro. Ele vai até a casa dela, ela está com uma febre terrível, Jesus toca nela, a febre a deixa e aquela mulher levanta-se e começa a servir a eles. Aqui fica algo interessante, porque aquela mulher ela não foi curada simplesmente e continuou ali. Não, ela começou a servir a Jesus, e isso é espetacular. Nós que fomos curados também devemos nos tornar servos do Senhor e adorar a Ele. Aqui no finalzinho do capítulo, nos versículos 23 até o 27, nós vamos ver Jesus, além de já ter curado um leproso, ter curado aquela mulher com febre, Jesus agora tratando também da própria natureza. Nada fica a parte do Criador de todas as coisas. Jesus vai até um barco, os discípulos vão com ele, e o versículo 24 diz que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas, mas Jesus estava dormindo. Jesus, lembremos, ele estava aqui como homem e ele dormia. Jesus, enquanto esteve na terra, ele assumiu a nossa humanidade. Ele não deixa de ser Deus, mas ele assume a humanidade, ele se adequa a nós, ele se faz como um de nós para que a salvação fosse completa e perfeita. Com aquela tempestade, os discípulos o despertam, diz o versículo 25, e gritam: Senhor, nos salve. Jesus levanta-se, repreende o vento e o mar e segue uma grande bonança, não sem antes dizer: homens de pouca fé, por que temeis? Diz o versículo de número 26, e houve uma grande bonança e aqueles homens ali ficaram maravilhados. Quando eles vão aportar para onde eles estavam indo, eles chegam ali à província dos Gadarenos. Mateus registra que 2 endemoniados vindos dos sepulcros, tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho, vão ao encontro deles. E eles veem Jesus e dizem: vieste atormentar-nos antes do tempo? Veja que os demônios sabem quem é Jesus, sabem que Jesus virá em algum momento para acabar com a história deles, para lançá-los no lago de fogo ardente, e eles achavam que aquele seria o momento. Sim, quando Jesus vem na cruz, ele vence por nós, os demônios ali são expostos, o mal é derrotado,
Satanás é amarrado, mas ainda tem um certo poder nessa terra até a volta definitiva de Cristo, a segunda vinda do Senhor. Até lá, eles vão ali desesperados pedindo ao Senhor para dar um paliativo a eles. E nesse caso aqui, esses demônios pediram para entrar numa manada de porcos que estava por ali. Eles disseram: se nos expulsas, permite-nos que entremos naquela manada de porcos, diz o versículo 31. Jesus permitiu, ele disse: ide. E eis que toda aquela manada de porcos, quando os demônios entraram neles, se precipitou no mar por um despenhadeiro e morreram nas águas. Aqueles homens ficaram completamente libertos. Mas o que aconteceu? As pessoas não foram ver aqueles homens libertos. Os porqueiros, aqueles que tomavam conta dos porcos, eles fugiram, chegaram à cidade e disseram o que tinha acontecido. E versículo 34, surpreendentemente, nos diz: e eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus, e vendo-o, rogaram-lhe que se retirasse dos seus termos. Veja que a renda daquelas pessoas era através daqueles porcos, e aqueles porcos, eles acabaram se precipitando na água. Então, desde aquele momento ali, nós podemos perceber a dureza do coração dos homens. Ao invés de, sim, houve o prejuízo, mas ao invés de ver aquelas pessoas ali curadas, aqueles endemoniados livres, elas preferiram olhar ali para o seu prejuízo e pediram que Jesus se retirasse da sua terra. Que nós não sejamos dessa maneira. O encontro com Jesus vai mexer com a nossa vida, vai mexer com a nossa maneira de viver, vai mexer até com nossas finanças, mas que nós estejamos preparados para servir ao Senhor independente do que aconteça, para que nós possamos ser livres, libertos, sarados, curados, purificados, como em apenas um capítulo nós vemos todas essas coisas acontecerem. O ministério do Messias está começando e nós veremos muito mais sinais deste que é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. Que Deus abençoe a sua vida e a paz do Senhor.